Vamos lá, galera, vamos começar a falar sobre brigadeiros, né? Bom, primeiramente a gente tem o nosso tradicional brigadeiro, alguns chamam de negrinho, né? No sul é bem conhecido como negrinho. E a gente também tem o nosso brigadeiro gourmet, né? E o que o pessoal mais pergunta é qual é a diferença entre esses brigadeiros, né? Falando do brigadeiro tradicional, a gente pode ter ele como base, certo? Então todo mundo pensa num brigadeiro, você já imagina ele de chocolate com o granulado em volta, aquela textura que tem uma certa elasticidade, né? E quando a gente pensa no brigadeiro gourmet, já vem uma infinidade até de cores, texturas, sabores, não é verdade? Então, assim, para definir o brigadeiro clássico, tradicional, ele leva chocolate em pó, leite condensado, manteiga, o tamanho dele clássico, né, numa forminha número 5 para os confeiteiros aí. E o brigadeiro gourmet, ele não tem muita regra, né? A gente pode saborizar ele do jeito que a gente quiser, a gente pode pôr pedaços na massa, a gente pode envolver com elementos diferenciados e isso vai trazer mais sabor, textura, coloração. Então é bem diferente um do outro, certo? Então, assim, o brigadeiro tradicional precisamos seguir regras. O brigadeiro gourmet podemos ser criativos, então a gente pode ir além, tá? Eu vou começar a ler umas perguntas e aí eu vou começar a responder. E se tiverem alguma dúvida, podem ir escrevendo aí para mim, que eu vou, conforme der, ir respondendo. Eu também selecionei algumas perguntas, porque foram várias, e para ter o conteúdo aqui para vocês. Vamos lá? Então, ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui é: existe diferença em fazer o brigadeiro com chocolate em barra, na textura, no sabor? Então, o brigadeiro tradicional, normalmente ele é feito com o chocolate em pó. Eu não tô falando achocolatado, hein, pessoal? Tô falando chocolate em pó. Normalmente ele é feito com chocolate em pó. Qual é o risco de fazer com o chocolate em barra, né? É possível fazer? É possível fazer, tá? Só que o chocolate em barra, ele não pode ultrapassar uma temperatura de 50 graus, porque senão ele vai queimar no meio da preparação e pode ajudar a açucarar o brigadeiro, tá? Então, normalmente quando a gente usa barra de chocolate, a gente vai fazer o brigadeiro e vai colocar o chocolate depois que desligou o fogo. Mas isso vai mexer na nossa textura? Não vai mexer na textura, tá? O sabor vai ser o sabor do chocolate, como vai ter aí diferença entre as marcas do chocolate em pó que você comprar também, tá? Então, pode usar, mas tem que tomar cuidado com a temperatura. Maravilha? Tá bom? Vamos lá. Existe brigadeiro branco? E aí, será que existe brigadeiro branco ou o brigadeiro é só de chocolate escuro? A gente tem o chocolate branco, perfeito? Só que muitas vezes a gente faz um brigadeiro branco sem chocolate, porque o chocolate branco só existe em barra, tá? Então eu posso chamar o meu brigadeiro branco sem uso de chocolate, de brigadeiro branco? Pode, tá? Eu posso saborizar o meu brigadeiro branco com raspas de limão, saborizantes, do que eu quiser, desde que ele se mantenha na coloração clarinha, ele pode ser chamado de brigadeiro branco, tá? Posso usar chocolate branco? Da mesma forma como eu falei, o chocolate em barra. Pode, desde que não deixe ultrapassar a temperatura de 50 graus, tá? Então, ou termômetro, ou tem que desligar o fogo, tem que controlar isso daí. Maravilha? Tô indo muito rápido, gente. Tá tudo bem aqui? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem quiser fazer brigadeiro e mandar para eu testar, pode mandar. Eu dou feedback. Quiser aprender comigo também, tamo dentro. Vamos lá. Próxima pergunta. Brigadeiro, ele pode ser congelado?
Ótima pergunta, né? A conservação do brigadeiro. Eu tô falando agora de ambos, tá? Brigadeiro gourmet e brigadeiro tradicional. Ele pode ser refrigerado e ele pode ser congelado. Então, quando eu fizer o meu brigadeiro, né? Eu fiz hoje o meu brigadeiro, eu posso manter ele fora de geladeira para enrolar, ok? Depois de enrolado, ele vai ter uma durabilidade aí de uns 3 dias, tá? O que significa isso? Significa que ele vai estar macio ainda, ele vai estar confortável para comer. Não é que ele está estragado ou perdeu a validade, tá? Tô falando de textura e sabor. Ele pode também ser refrigerado, então ir para a geladeira. Eu fiz, esfriou, vou colocar na geladeira. Em um saquinho hermeticamente fechado, sem ar dentro, tá? Eu posso manter ele 15 dias dentro da geladeira. Perfeito? E eu também posso congelar. O congelamento da mesma forma na geladeira, da geladeira, né? Em saquinho bem fechado, tira todo o ar possível, ok? E aí leva para o freezer 3 meses, ok? 3 meses pode ficar no freezer. Toda vez que você for tirar do freezer para enrolar o brigadeiro, o ideal é freezer, geladeira, temperatura ambiente, tá? Eu aconselho enrolar brigadeiro em temperatura ambiente, porque na geladeira ele vai estar gelado. Na hora que ele sai da geladeira, o que vai acontecer? Ele vai suar. E se ele suar e eu for enrolar ele pode soltar líquido, água, e derreter ou murchar o meu confeito, tá? Então, o mais adequado é a temperatura ambiente para trabalhar com o brigadeiro, certo? Vamos lá. Pode usar pasta saborizante para o brigadeiro gourmet, sim, tá? O ideal é conhecer a marca, né? E tomar cuidado na dosagem, né? De mais pode amargar e de menos pode não sentir o sabor, tá? Mas pode usar com certeza. Vamos lá. Qual o custo para fazer um brigadeiro? Essa pergunta é terrível, gente. Eu não costumo, quem costuma ter aula comigo sabe disso, que eu não costumo falar sobre preço, né? Custo. Por quê? Porque tem a ver com demanda, com quantidade de produto que você produz e o quanto você compra de matéria-prima, tá? E assim, eu agora posso estar falando com pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho alunas até de Londres, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado porque em cada lugar o preço da matéria-prima é um, né? O preço do leite condensado é um. Então não é justo eu padronizar o preço. O preço ele tem que ser justo para o que eu estou produzindo. E aí eu tenho que calcular o custo do meu brigadeiro, certo? Mais o quanto eu quero ganhar e passar isso para o meu cliente. Se o cliente acha justo, ele fecha negócio, ele compra de você. Perfeito? Então, não fiquem comparando. Minha vizinha faz brigadeiro e cobra X. E o meu é Y. Será que eu tenho que cobrar X? Acho que o raciocínio não é por aí. Maravilha? Então, tem que calcular. É uma parte maçante, chatinha, tá? Quem tiver dificuldade em relação a isso, pode me chamar, pode marcar um horário e a gente pode fazer isso junto. Combinado? Vamos lá, tá tudo certo por aqui. Pode usar vinagre de maçã? Pra que vinagre de maçã? Eu não entendi a pergunta, tá bom? Cadê? Você tem curso de brigadeiro? O que eu aprendo no curso? Sim, eu tenho curso de docinhos, que são os docinhos mais simples de festa. E eu tenho o curso de brigadeiros gourmet, tá? Pode fazer ambos. Eu tenho hoje aulas online, tá? Então, quem quiser pode me chamar por direct, por WhatsApp, né? Eu acho que alguns já sabem, mas vale frisar. Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp que eu fico mandando notificações, dando dicas, receitas. Então, quem quiser, entra lá na bio, tá? Do Instagram. Vocês vão entrar no Linktree e lá vai ter o acesso ao grupo VIP, tá? E aí vocês conseguem falar melhor comigo, ter notificações. Maravilha?
Então e dentro do curso vocês aprendem de tudo com o brigadeiro, desde comprar a matéria-prima, a executar o brigadeiro, né, fazer ele, os pontos do brigadeiro, como que a gente prepara, como que enrola, se tem que pesar, se não tem, a padronização, como faz a embalagem, como valoriza, a conservação. Então tem bastante informação no curso, tá bom? Que mais aqui? Nossa, essa pergunta aqui, algumas pessoas me fizeram. Ele açucarou em 2 dias, o que que eu faço? Por que que o brigadeiro açucara, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como fazer o nosso brigadeiro. A gente coloca os ingredientes na panela, né? E leva em fogo baixo, mexendo constantemente. Primeiro, a quantidade de ingredientes na panela é importante. Não pode ser uma panela muito pequena e encher ela. O ideal é que a quantidade dos ingredientes ocupe 3 dedos de profundidade, tá? Vai mexer em fogo baixo para dar o ponto. O que acontece? A hora que eu chego no ponto do meu brigadeiro, que normalmente o pessoal fala que é o desgrudar da panela, né? Você vira e ele solta. Isso eu mostro bacana na aula prática, tá, pessoal? É fácil de definir isso, de ver e sair fazendo brigadeiro, tá? Alunas minhas que estão acostumadas, elas estão de prova aí. Fala que é verdade aí, galera, que vocês já conhecem aí o brigadeiro. Então aí fez lá o brigadeiro e o que acontece? A gente tem a panela, certo? E o entorno da panela tá em contato com o fogo direto. Isso significa que o calor ali é mais intenso do que no centro da panela. Quando eu desligo o fogo, que eu dei o ponto do brigadeiro, essa parte que está encostada na panela, ela está mais quente do que o centro da panela. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente pega um prato, passa uma manteiguinha e joga esse brigadeiro em cima do prato. E aí, o que está encostado na panela, que cozinhou alguns minutos a mais, ele vai ficar na parte superior do prato. E ele pode ter cristalzinhos de açúcar pelo fato de ter cozinhado mais tempo, tá? Então, isso muitas vezes é o que acontece de cristalizar o brigadeiro. Outra coisa que acontece acho que não tá bom, acho que não tá bom, acho que não tá bom. Passou do ponto. Aí põe no prato, porque o brigadeiro quente ele tem uma textura mais mole, só depois que ele esfria que ele encorpa. E aí o que acontece? O brigadeiro já ressecou. Lembra que dentro do brigadeiro, grande parte dele é leite condensado. E o que é leite condensado? Açúcar. Se eu seco o que tem de líquido na minha preparação, o que vai sobrar é açúcar. E açúcar seco são cristais de açúcar, certo? Então cristaliza o brigadeiro. Então, uma dica que é muito bacana é: desligou o fogo, continua mexendo o seu brigadeiro, distribuindo o calor da panela, tá? Mistura uns 2 minutinhos, tá? Você vai virar a panela e ele não vai desgrudar mais, mas não tem problema. Continua mexendo, você vai distribuir o calor. Distribuir o calor, vira no prato e deixa ele descansar até ele esfriar para você poder enrolar esse brigadeiro. Outra dica também maravilhosa. Oi, Micaela, tudo bom? Outra dica maravilhosa é o uso também da glucose. Glucose ou glicose de milho é a mesma coisa, tá? É aquele xarope de açúcar, tá? Que é praticamente um açúcar invertido. E o que ele faz? Ele ajuda a não açucarar. Ele estabiliza o brigadeiro, facilitando com que ele não resseque nesse cozimento e aí não cristaliza. Então, quem tem maior dificuldade e acaba cristalizando muito o brigadeiro, faz isso, usa a glucose, que aí isso não vai acontecer, tá? Ah, que quantidade que eu uso para uma receita de 1 lata de leite condensado? 1 colher de sopa já é suficiente para ajudar a não cristalizar, tá bom? Isso aí, gente.
Algumas perguntinhas por aqui, como estamos? Estão entendendo tudo aí? Márcia. Isso aí, Jomara, minha aluna. A Yasmin tá perguntando, né, que essas dicas que eu tô dando funciona só para brigadeiro de festa ou também pro de colher, né? Quando a gente fala brigadeiro de colher, a diferença é na consistência, tá? E eu sempre dou a dica de brigadeiro de colher, usa creme de leite, porque o creme de leite ele é gordura, ele vai deixar o nosso brigadeiro mais macio e vai facilitar na hora de comer. Só que o ponto de cozimento é diferente, tá? Ele é ponto para menos. Não posso deixar desgrudar da panela, porque senão vai ser ponto de enrolar. E na hora de comer, quem nunca, né? Pega um brigadeiro na festa, pega a colherzinha quebra no meio do brigadeiro, porque passou do ponto, tá? Então, as dicas valem para fazer o brigadeiro em geral, mas aí a gente tem que se atentar às texturas, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que eu não falei também, aproveitando o gancho, no brigadeiro tradicional, a gente não usa creme de leite, tá? Para enrolar, a gente não usa. Ah, mas é que o meu brigadeiro eu coloco porque eu prefiro, porque fica menos doce. Ok, você tá fazendo uma escolha, mas se a gente tá falando de tradição, origem, não se faz, tá? Pode ser usado, mas vai alterar a textura. Normalmente um brigadeiro tradicional, ele tem uma elasticidade maior. Não é aquele que arranca o dente, hein, pessoal? Não é aquele que puxa o chiclete. Ele tem uma elasticidade porque é o leite condensado que puxa. O brigadeiro gourmet já não tem isso, a gente usa creme de leite, a gente usa outros elementos que deixa ele mais macio, tá? Então, é bem diferente a textura de um do outro, tá bom? Vamos lá. Ó, a Márcia, minha madrinha, tá perguntando aqui, ó, qual a proporção de creme de leite que usa, tá? Eu costumo, pra fazer o brigadeiro, para recheio de bolo, por exemplo, eu uso uma lata de leite condensado para 200 gramas, que é uma caixinha daquele creme de leite UHT, ok? Se quiser fazer o brigadeiro gourmet, aí eu uso menos quantidade, tá? Eu não uso tanto, eu acabo usando manteiga e creme de leite de gordura no gourmet, tá? Então aí para uma lata eu costumo usar 100 gramas, é que na verdade dá uma variada aí na receita, porque cada receita a gente acaba usando um elemento diferente que mexe em textura, mexe em sabor. Por exemplo, um brigadeiro de pistache, eu posso usar dentro do brigadeiro de pistache a farinha do próprio pistache. E isso vai fazer com que o brigadeiro seque, ele tome mais corpo. Então aí, se eu posso usar mais ou menos creme de leite por conta da textura que eu quero atingir, tá bom? Então tem umas regrinhas aí que a gente tem que seguir também, tá bom? Vamos lá. Próxima perguntinha aqui. Aqui qual é o tempo do brigadeiro mole para recheio? Essa pergunta é interessante porque a pergunta é qual é o tempo? Gente, não tem como especificar tempo de cozimento, tá? Por quê? Cada fogão funciona de um jeito, cada panela tem uma espessura, ok? E tem dia que eu vou fazer uma receita só de brigadeiro e tem dia que eu vou fazer duas. Isso significa que vai mudar o tempo que vai ficar cozinhando, ok? Então faz diferença. Então eu nunca vou falar pra vocês, olha, 10 minutos pra cozinhar isso. Não. Ele tem que atingir esta textura. E a partir dessa textura você tem que desligar o fogo e ele tá pronto, tá? Então isso é super importante. Mas a dica eu já dei aqui sobre o brigadeiro de recheio, o que é? Usar mais creme de leite, porque o creme de leite é gordura. Além dele tirar aquele sabor bem doce de brigadeiro, ele ajuda naquela textura mais macia. Então, a hora que a gente vai esticar o recheio, a gordura facilita na textura. Beleza? Aqui a Dani escreveu:
Sabrina, o brigadeiro tradicional, qual a porcentagem do chocolate que devemos usar? Digo, tradicionalmente usada, 50% cacau, 70% ou tanto faz? Certo. No brigadeiro tradicional, as pessoas estão mais habituadas com no mínimo 32% de cacau e no máximo 50%, que o brigadeiro ele é um pouquinho mais doce, tá? Hoje em dia as pessoas estão buscando doces menos doce. Então tá se usando muito o chocolate 70%. Não tem problema algum usar o chocolate 70%. O que vai fazer diferença aí é no sabor, tá? Então a dosagem de açúcar que vai ser alterada, mas você pode usar de 32 até 70%. Eu só não indico usar, por exemplo, 100% cacau, porque o cacau ele é um pó extremamente fino e ele vai secar o brigadeiro. O brigadeiro vai perder aquela textura macia e ele pode virar uma massa densa, pesada, tá? Então aí tem que tomar cuidado, eu não indico usar o 100% cacau. Tá bom? Obrigada. Vamos lá. O brigadeiro branco, já perguntaram se ele existe, né? E aqui a questão é, por que ele cristaliza mais rápido do que um brigadeiro tradicional? Na verdade, se a gente parar para pensar, o brigadeiro branco, quando a gente não usa, né, o chocolate em barra, ele é só açúcar, né? A receita dele é leite condensado, manteiga e acabou. Não tem mais o que. E aí, no cozimento, ele açucara com mais facilidade mesmo, por conta de não ter outros elementos que tragam gordura. Querendo ou não, o chocolate é uma gordura e traz textura. Então, sim, o brigadeiro branco açucara com mais facilidade, com certeza, tá? Uma coisa bacana também de falar é o seguinte... como enrolar o brigadeiro? Eu uso manteiga ou eu uso água, né? Tem muita gente que não gosta de sentir o sabor da manteiga, que na verdade não é manteiga, né? Porque a maioria enrola com margarina porque o custo é mais baixo. E aí o pessoal comete um pecado, usa margarina e usa com sal, que aí a gente sente muito no paladar, tá? Então assim, dica, essa daí para quem faz isso, gente, anota que é sensacional. Ó, vários coraçõezinhos aí pra mim, porque essa dica é bombástica, tá? Que é? Aquela luva, sabe aquela luva branquinha que não é a de látex, aquela que é de vinil? Uma vez que você passou uma pelotinha de manteiga, você vai enrolar e você vai conseguir enrolar a sua receita do início ao fim sem precisar passar manteiga de novo. Gente, isso funciona muito, tá? Então aí não vai ter excesso de sabor, de manteiga, nem nada, tá? Eu gosto de enrolar com a água também, mas o problema da água, o que é? Já foram em festinha onde o brigadeiro solta com facilidade o granulado? Por que ele solta com facilidade? Porque a água que foi passada secou, o granulado é feito de açúcar, e aí a hora que você pega o brigadeiro, ele tá seco, ele solta todo na sua mão. Já quando é feito com a manteiga tem uma gordura, que é como se fosse uma colinha, que não seca igual a água. Então ele mantém o granulado grudadinho ali, tá? Então, maravilha. Vamos lá. Ó, tem aluna até da minha irmã aqui, Samantha, muito legal. Teve pergunta aqui pra mim, deixa me ver... Sabrina, tem preferência de creme de leite ou tanto faz? Olha, o creme de leite é o seguinte, para fazer brigadeiro, eu indico usar o de caixinha, o HT mesmo, que ele passa por processo de homogeneização, ele não tem soro, né? E a quantidade de gordura que existe nele é baixa, tá? A gente não precisa de quantidade de gordura alta, então pode usar o HT, ele é um produto mais em conta também, tá? Não tem necessidade de usar o em lata ou creme de leite fresco, tá?
Lembrando, se usar creme de leite fresco, sim, a validade do produto é alterada, tá? Ele fica mais perecível porque a gente tá usando um produto fresco, pasteurizado, tá bom? Creme de leite com ou sem soro, eu acabei de responder, tá? Usem o de caixinha, porque ele não separa do soro e ele vai te dar um resultado melhor aí na textura do seu brigadeiro, tá bom? Estão gostando, pessoal? Tô conseguindo ajudar vocês? Espero que sim. Até é legal falar e agradecer, porque o pessoal tem mandado bastante pergunta, eu tenho colocado várias respostas lá no Instagram. Eu quero agradecer de coração a participação de vocês com isso e que continuem me ajudando aí a trazer mais conteúdo e mais. Eu tô adorando fazer isso, tá? Um prazer enorme mesmo, tá bom? Vamos lá, o que eu tenho mais aqui pra gente falar? Fazendo um comparativo, né, sobre avaliar o que vem em volta do brigadeiro, né? Então, o brigadeiro tradicional é o granulado, né? Eu, particularmente, não gosto de granulado, tá? O granulado, ele é feito à base de açúcar e aí o gosto dele não é legal. Gente, a minha cachorra tá querendo subir aqui na janela. Meu marido vai dar um jeito. Imprevistos acontecem ao vivo, né, gente? É isso aí. Bom, o granulado ele é feito de açúcar, tá? E aí na minha boca ele não tem um paladar legal, porque ele tem a coloração de chocolate, mas ele não é chocolate. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode trazer valor para ele. Como que a gente traz valor? A gente pode ralar um chocolate em barra. A gente pode colocar uma oleaginosa triturada em volta dele, ou até passar um chocolate em pó, que vai me trazer um sabor mais agradável, tá? Eu tô falando do brigadeiro tradicional, ok? Que dá pra fazer essas alterações. Mas no brigadeiro gourmet, vocês podem brincar com infinitas possibilidades. Porque a gente pode aromatizar a massa com chás, infusão, elementos em pó, pastas saborizantes, tá? Gente, é uma gama gigantesca, dá para criar e inclusive um exemplo que eu gosto de dar que é bem bacana é, por exemplo, um brigadeiro de pistache. Eu posso no brigadeiro de pistache pôr pedacinhos de pistache na massa e saborizante, tá? O saborizante vai me trazer coloração também, ok? Se usar o pistache salgado, ele vai acentuar sabor, também é uma dica bem legal. E eu posso envolver essa massa de brigadeiro de pistache com granulados, né, à base de chocolate. Eu tenho alguns nomes específicos quando é de chocolate de qualidade, como Split, Blossom, eles são da marca Callebaut ou Melkin, tá? Que a gente vê aí que são de qualidade, tá? O da Callebaut é chocolate importado, não é um custo tão acessível, ele é um produto mais caro, tá? E eu posso enrolar também esse brigadeiro de pistache com pistache triturado grosseiramente, onde a hora que eu mordo eu vou sentir a textura do pistache. E eu posso também envolver com a farinha do pistache, que aí ele fica bem fininho, ele parece um camurça o brigadeiro. Gente, se vocês conseguirem, tiverem essa possibilidade de fazer esses 3 brigadeiros na sequência com a mesma massa, só que 3 texturas diferentes em volta, são brigadeiros completamente diferentes. É sensacional a diferença, tá? Então é legal o mundo do brigadeiro por conta disso, porque a gente consegue com uma base criar uma infinidade de brigadeiros, tá? Alguma pergunta por aqui, pessoal? Deixa eu correr aqui. O ponto do brigadeiro para fazer cobertura para bolo. Então, olha, cobertura para bolo, eu não indico muito brigadeiro para cobertura para bolo. Vou explicar por quê. O brigadeiro, como você não vai envolver ele com nada e a base dele é leite condensado, ele exposto ao ar, ele vai cristalizar e ele vai ficar crocante.
E aí não é a textura que a gente está esperando para brigadeiro. Então eu não indico fazer cobertura com brigadeiro, tá? Existem outras possibilidades, como fazer um buttercream de chocolate, como fazer um ganache a ponto de bico de confeitar, tá? Existem outras possibilidades aí para substituir e não deixar devendo para um bolo de brigadeiro essa cobertura, tá bom? Cadê? O que mais que a gente tem aqui? Legal, legal. Legal, pessoal. Obrigada por estar acompanhando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui pra mim. Sobre as aulas online, ó. As aulas online são ao vivo ou é uma aula gravada? Quanto tempo de aula que é? Como que funciona essas aulas online que eu tô fazendo, pessoal? É assim, a aula online é o aluno que define o que ele quer aprender, tá? Então a gente bate um papo e conversa sobre o que ele quer aprender. Definiu o tema, a gente agenda, certo? E eu passo quanto tempo de aula é necessário para eu transmitir esse conteúdo. Então a gente vai fazer uma aula de brigadeiro gourmet, a gente vai fazer a variedade de 6 brigadeiros. Então a gente precisa aí de 3 horas e meia de aula para produzir e finalizar 6 massas de brigadeiro, certo? O meu custo é por hora aula, tá? Então depende do tema, cada aula vai ter o seu preço. Feito isso, a gente agenda, eu faço uma ligação por Zoom ou WhatsApp, né? E aí a gente interage como eu tô aqui, né? Na verdade, eu não tô vendo vocês, mas é como se fosse essa ligação, e aí o aluno vai cozinhar simultaneamente comigo. Então vai lá, a gente vai estar fazendo o brigadeiro, eu vou falar, pode colocar na panela aí o leite condensado, chocolate em pó e mistura. E ao mesmo tempo eu tô fazendo aqui. Vamos os dois pro fogo, vamos lá, vamos cozinhar. Aí eu mostro o ponto, como que é, como que não é, né? Se tá legal, tudo. E eu vou dando feedback. Isso é muito bacana porque o aluno vai aprender no próprio espaço, com as próprias ferramentas. O que eu chamo de ferramenta? O próprio fogão, a panela, a espátula, as condições que o aluno tem, tá? Então, as condições que você tem aí na sua casa, eu vou te ensinar a trabalhar desta forma, tá? Então, o tempo de aula vai de acordo com o conteúdo. No mínimo 1 hora e no máximo 4 horas é o ideal, que no mínimo 1 para dar para aprender alguma coisa, e 4 horas já é um limite porque a gente vai ficando cansado e aí a gente vai assimilando menos, tá? Então, esse é o tempo. Caso o aluno queira aprender mais coisas, como que a gente faz? A gente divide a aula, tá? Divide, faz 2 aulas e aí aprende. Para saber mais sobre essas aulas, pode me contatar pelo WhatsApp, tem na bio, aqui no Instagram mesmo, tá? Pode me chamar lá no WhatsApp. E tem o meu grupo VIP também, que eu comentei no começo, para quem quer receber mais notificações, saber sobre receita, sobre cursos que eu tô dando, dicas, tudo sobre confeitaria. Tamo junto, eu tô lá, entra no grupo VIP, que acho que vocês vão gostar, tá bem bacana, tá bom? Vamos lá. O tipo de ingrediente que usamos também é um diferencial entre o brigadeiro normal e o brigadeiro gourmet? Digo, o gourmet sempre usar ingredientes de primeira? Isso aí, Mônica. Assim, quando a gente fala, por exemplo, um brigadeiro de morango, existe aquele bicho de pé, né? Que é o brigadeiro de morango tradicional de festinha, que a gente coloca o sabor nele com aquele quick, que é um achocolatado, entre aspas, de morango, tá? Ele tem qualidade? Não, ele não tem qualidade, ele é mais açúcar, tá? Mas ele tem uma acidez e um saborzinho artificial de morango, tá? Posso fazer, tem gente que é apaixonado por aquele docinho, tá? Quando eu falo em brigadeiro gourmet de morango, eu não vou usar o quick, eu vou usar uma pasta saborizante ou eu mesmo vou preparar e fazer com morango o meu brigadeiro, tá? Então, sim, eu vou usar produtos de alta qualidade, porque ele vai me trazer mais sabor
e valor, porque vai estar agregando nessa massa. E aí também, se a gente parar para pensar, tem o custo do produto, né? Um brigadeiro tradicional, ele é bem mais barato para uma festa do que um brigadeiro gourmet, né? Exatamente por isso, porque a matéria-prima, ela é mais, como que eu vou falar, mais requintada, tá? Tudo que envolve o brigadeiro, que vai na receita, é de maior qualidade, né? Quando a gente fala de rendimento, proporcionalmente para uma lata de leite condensado, o brigadeiro gourmet ele acaba rendendo um pouco mais, porque ele leva alguns ingredientes a mais no preparo da massa, tá? Mas mesmo assim o custo ainda é mais elevado. E sobre o tamanho? A gente tem regras sobre o tamanho do brigadeiro, né? Normalmente aquele brigadeiro tradicional, ele tem o tamanho da forminha número 5, que é o mais esperado nas festas de aniversário, né? É uma regra? Não é bem uma regra, mas ele é esperado, então as pessoas podem se frustrar se achar de tamanho diferente. Por que eu tô falando isso? Quem vai vender ou comercializar, cuidado com a comunicação com o seu cliente. Então, diga para ele, o meu produto é assim, né? Então, ele pesa X, ele vem na forminha Y, tá bom? Sejam claros com... Sejam claros, opa, gente, engasguei. Com o cliente, tá bom? E o brigadeiro gourmet não tem regra, a gente pode fazer ele menor, a gente pode fazer ele maior. Quando é vendido tipo em shopping, em lojinhas, a gente encontra a forminha número 4, tá? Que ele é um pouco maior. Um brigadeiro gourmet, ele chega a pesar de 10 gramas a 20 gramas, tá? E uma coisa bem interessante também, isso dica para quem enrola brigadeiro, eu quero mais uma chuvinha de coraçõezinhos aí para mim, por favor, porque essa dica também é bombástica, que é o tamanho do brigadeiro gourmet. Quando eu tenho vamos dizer assim, uma amêndoa laminada para envolver um brigadeiro, a amêndoa laminada ela é maior. Quando eu vou envolver no brigadeiro, o que acontece? Ela ocupa mais espaço. Isso significa que eu tenho que ter uma quantidade menor do brigadeiro, da massa de brigadeiro, porque a amêndoa vai ocupar muito espaço. Quando eu for envolver o meu brigadeiro numa farinha de amêndoa, ela é todo grânulo, tudo pequenininho, ela vai ocupar um espaço menor. Então, a minha bolinha de brigadeiro vai ser maior. Isso significa que os pesos dos brigadeiros gourmets alteram de acordo com o que a gente vai envolver o brigadeiro, tá? Então tem que sim tomar cuidado na hora de fazer o enrolar de brigadeiro. Não tem coisa mais feia do que você chegar numa mesa e ter brigadeiro de todos os tamanhos sem um padrão, né? E, esteticamente a gente olha e fala, nossa, não tá bonita essa mesa. Tá? Então é importante ela tá visualmente os brigadeiros do mesmo tamanho, tá bom? Vamos lá. Devo guardar o brigadeiro em geladeira? Eu já passei sobre isso, né, gente? O brigadeiro, se você não vai enrolar na hora, pode guardar na geladeira até 15 dias, tá? O brigadeiro gourmet pode ser congelado? Pode, até 3 meses ele pode ser congelado, tá? E uma balança é essencial, sim, com certeza, né? A Sônia tá perguntando. Dentro da confeitaria, existem várias regrinhas, né? O açúcar, ele é meio traiçoeiro, ele gosta de falar, eu mando aqui no pedaço. Então, é essencial usar uma balança, porque aí você vai ter sempre um padrão. Então, toda vez que você for comer, o seu cliente for comer o seu brigadeiro, o seu doce, qualquer preparação que for pesada exatamente, ele sempre vai ter o mesmo resultado. Então, isso é muito importante, com certeza. Aqui ó, a Sibeli tá perguntando, depois de enrolado, pode ir pra geladeira? Não, o brigadeiro não deve ir pra geladeira e nem ser congelado enrolado, tá? Eu vou fazer uma ressalva aí, ok? Porque assim, muita gente congela, sobrou de festa, o que eu vou fazer? Eu congelei e não aconteceu nada. Então, não é que o brigadeiro vai estragar.
Mas o que vai acontecer? O que tá grudado nele, o granulado, vai murchar e vai começar a escorrer se for à base de açúcar, tá? Então o ideal é você deixar para enrolar o seu brigadeiro no máximo 2 dias antes da sua festa. Porque ele vai estar fresquinho, gostoso, com textura, com sabor, tá? Então não congelem brigadeiro enrolado e nem na geladeira, tá? Enrolou o brigadeiro, mantém fora. Ah, mas eu gosto de comer brigadeiro gelado. Tá, se você gosta, você pode guardar. Mas o correto não é comer brigadeiro gelado, tá? A textura muda. O doce, quando tá gelado, a sensação na boca é de menos doce, tá? E a textura é mais rígida, ok? É lógico, cada um gosta de um jeito e aí quando a gente pensa em se agradar, você pode fazer o que você quiser, não tem uma regra. Mas quando a gente está falando em servir para um cliente, tal, existe o esperado, a expectativa do cliente. Então é importante respeitar essa expectativa. Maravilha? Tem algum granulado que você indica? Olha, eu sou chata para granulado, eu não gosto de granulado mesmo, que a gente chama de granulado, que é a base de açúcar. Festas que é da família, eu não uso, eu prefiro ralar uma barra de chocolate, eu gosto de usar muito aquele split, que são quadradinhos de chocolate também, que são de qualidade. Eu acabo usando aquele da marca Callebaut, que é uma marca belga, né, de chocolate belga, que eu acho super saboroso, mas o custo é mais elevado, então às vezes o pessoal se assusta aí, mas dá pra variar, tá? Dá pra inventar, não tem uma marca específica que eu indico. Existem granulados que tá escrito macio, crocante, aí depende do gosto de vocês, não tem um melhor ou um pior, é uma questão de gosto mesmo, tá bom? Deixa eu me ver, o que tá faltando eu falar aqui pra vocês, pessoal, que eu fiz um monte de anotação. Panela grossa é essencial, cuidado com panela de fundo triplo, tá? O fundo triplo continua cozinhando por conta dele ser mais grosso, então quem tem panela de fundo triplo tem que aprender a trabalhar com ela, tá? Os pontos são diferentes, ok? Douglas está perguntando, sua aula é adaptável também para quem não tem muita experiência na confeitaria? Totalmente, Douglas. Eu adoro ensinar qualquer tipo de pessoa. Quem está começando, quem não sabe o que é um chocolate, as diferenças. Eu entro no mundo do meu cliente, do meu aluno, e ensino para ele da melhor forma, né? O meu negócio é facilitar, é mostrar que confeitar é possível, todos podem confeitar e a confeitaria existe aí pra gente abraçar e colocar muito carinho, amor. Todo mundo pode sim entrar na confeitaria e aprender nas minhas aulas com certeza, tá? Para transportar o brigadeiro, já todo pronto, né, enrolado nas forminhas, qual é a melhor maneira? Na verdade não tem muita regra, tá? Normalmente tem umas caixas que elas são próprias para doce. Eu prefiro não usar aquelas caixas de 100, eu prefiro usar as de 50 ou de 60 unidades. Nas lojas o pessoal especifica lá quantos docinhos cabem. Por conta de, se numa brecada, numa freada, o brigadeiro quiser dar uma andadinha na caixa, não espremer. Então, não tem muita regra, tá? Só colocar um do ladinho do outro e transportar. Eu gosto de transportar sempre no chão do carro, em porta-mala, em superfície que é reta, para não ter aquele jogo, né? Banco não é muito adequado, tá? E as caixas de papelão são ótimas para transporte. Muito obrigada, a melhor professora, tive experiência com ela em Vinhedo. Muito obrigada, Val. Saudade, o Hildo, nossa, também tô com saudade, faz muito tempo, Hildo. Gente, muito legal ter vocês aqui, foi super valiosa essa aula e eu acho que eu consegui passar bastante conteúdo aí pra vocês. Continuem acessando as minhas redes sociais aí, Instagram, Facebook, conversando comigo para eu colocar mais conteúdo para vocês. Eu vou falar de novo, quem não está no meu grupo VIP, entra lá no grupo VIP, tá na bio, no Linktree, clica lá.
né? Para não esquecer, agora que a gente finaliza, entra lá no grupo VIP para você ter as notícias dos meus cursos, dicas, receitas e tudo mais, tá? E lá também no Linktree eu tô fazendo uma pesquisa para entender o que é melhor para eu atender vocês. É uma pesquisa super rápida, 5 minutos vocês respondem, são poucas questões, só para me dizer assim, tipo, tô no caminho certo? Vocês estão gostando desse conteúdo? Então responde lá para mim, tá bom? Obrigada, Márcia, obrigada, Gi. E é isso aí, galerinha. Mais alguma dúvida pertinente aqui? Eu acho que eu cheguei no mundo dos brigadeiros aí. Quero ver vocês fazendo brigadeiro. Quem tiver dificuldade, manda um WhatsApp, me chama no direct, vamos agendar uma aula, não é difícil, todo mundo é capaz de fazer, pode fazer, tá? Bem legal. Quem gostou, dá coraçãozinho aí pra mim, curte lá minha página no Instagram, eu super agradeço a participação de vocês, foi uma maravilha. E em breve a gente tem mais lives por aí, espero vê-los mais vezes. Tá joia, pessoal? Oi, Luciana! Quem fizer brigadeiro e tiver, tira uma foto, marca, pode se marcar na foto comendo brigadeiro, falando sobre o brigadeiro, ou olha, aconteceu isso com o meu brigadeiro e tal. Marca lá no Instagram que eu vou adorar compartilhar isso com vocês e falar mais sobre isso. Tá bom? Brigadão, pessoal. Tudo de bom, bom final de semana para vocês. E um beijão. Obrigada.